Nessa aula estudaremos análise de funções, né? A primeira aula sobre análise de funções, do crescimento, decrescimento e a concavidade. Então vamos começar primeiro falando de funções crescentes e decrescentes. Aí está um gráfico de uma função, está parte do gráfico, eu vejo a função crescente para x menor que zero, para x entre 0 e 2, a função decresce, o gráfico anda para baixo à medida que o x anda para a direita, entre 2 e 4 a função cresce e a função é constante a partir do x igual a 4. Então eu vou dizer o seguinte, então a definição, seja f definido no intervalo e sejam x1, x2 pontos no intervalo. A função é dita crescente no intervalo se f de x1 é menor que f de x2 sempre que x1 for menor que x2. Então, se nós andarmos para a direita no intervalo, a função tem que andar para cima, a variável y, a variável dependente tem que subir. No caso da função decrescente é exatamente o oposto que acontece, né? Que f de x1 será maior que f de x2 sempre que x1 menor que x2. Então, à medida que andamos para a direita, o gráfico deve descer. E no caso C, a função é constante se f de x1 é igual a f de x2. Sempre que eu pegar dois pontos quaisquer no intervalo, sempre eu vou ter a igualdade dos valores da função. Então, função crescente no intervalo satisfaz essa condição, f de x1 menor que f de x2, se x1 menor que x2, função decrescente satisfaz essa condição e a função constante f de x1 é igual a f de x2, quaisquer escolha de pontos no intervalo. Vamos associar agora crescimento e decrescimento funções com a derivada, mais precisamente com o sinal da derivada. Então vamos supor que a função seja contínua e derivável, né? Retas tangentes todas com inclinação positiva. Estou vendo que a função está crescendo, então função crescente terá retas com inclinação positiva sempre, todas as retas tangentes têm inclinação positiva, então tem derivada positiva no intervalo. Se a função decresce no intervalo, qualquer reta tangente tem que ser decrescente, tem que ter inclinação negativa, então a função que decresce ela tem que ter a derivada negativa, enquanto que a função constante ela tem taxa de variação nula, então ela tem derivada zero em todo o intervalo. Então temos o seguinte teorema, se a função é contínua no intervalo fechado AB e diferenciável no interior dele, na parte interna, né, do intervalo, então delta B, então se o sinal da derivada for positivo no interior do intervalo, então a função será crescente em todo o intervalo. Se a derivada é decrescente, se a derivada é negativa para todo x, então a função é decrescente. E se a derivada é zero, a taxa de variação é zero, porque a função deve ser constante em todo o intervalo AB. Então, crescimento e decrescimento estão associados ao sinal da derivada, função sinal positivo, função crescente, sinal negativo, função decrescente, sinal zero, função constante. Vamos colocar em prática esses conhecimentos, tendo então uns intervalos onde a função f é crescente e onde ela é decrescente. A função é dada por esse polinômio de segundo grau, x² menos 4x mais 3. Então acabamos de ver que o crescimento e o decrescimento da função no intervalo tem a ver com o sinal da derivada. Sinal positivo para a derivada da função crescente, sinal negativo para a função decrescente. Então vamos calcular a derivada deste polinômio, derivada de x² menos 4x mais 3, isso é 2x menos 4, que colocando já 2 em evidência, dá 2 vezes x menos 2, então o sinal da derivada ali positivo, 6 somente c, 2 vezes x menos 2 é positivo, ou seja, 6 somente c, x é maior que 2, então a função ela é crescente no intervalo fechado, incluindo 2 e até mais infinito. A função tem derivada negativa, 6 somente se x for menor que 2, então nesse caso a função é decrescente no intervalo que vai de menos infinito até 2. Então está aí o sinal da derivada, o diagrama na reta real, no eixo x, ali o ponto x igual a 2, onde a derivada é a zero, onde está a troca de sinal, o sinal
A derivada à esquerda de 2 é negativo, à direita de 2 o sinal é positivo, então a função ela decresce antes de 2 e cresce após x igual a 2. Está aí o gráfico da função, confirmando então o que nós havíamos encontrado. Neste outro exemplo, vamos pegar a função x ao cubo e encontrar também os intervalos onde ela cresce e onde ela decresce. Então, vamos calcular primeiramente a derivada de x ao cubo, que é 3x2, e aí eu noto que se x é positivo, né, a função tem derivada positiva, então ela é crescente no intervalo que vai de 0 até mais infinito, mas se x é negativo, a derivada também é positiva, então ela é crescente no intervalo que vai de menos infinito a 0, então ela é crescente em toda a reta real. Aí está a função crescente em toda a reta real e o diagrama dos sinais do sinal da derivada na reta real, o eixo x, o ponto 0, onde a derivada é 0, mas ali não há troca de sinal da derivada, ela é positiva à esquerda e positiva à direita do x igual a 0. O x igual a 0 tem tangente horizontal, aí está o gráfico da função y igual a x ao cubo. Vamos pegar agora uma função polinômio 3x na quarta mais 4x3 menos 12x2 mais 2 e vamos encontrar os intervalos onde a função f é crescente e onde ela é decrescente. Então, crescimento e decrescimento tem a ver com a derivada, mais precisamente o sinal da derivada, então vamos já calcular a derivada da função f, fica 4 vezes 3, 12x3, mais 3 vezes 4, 12x2, mais 2 vezes 12x mais 0. Noto que eu posso colocar em evidência o maior fator comum ali é 12x, então deixando no parênteses x quadrado mais x menos 2. Para determinarmos o sinal da função, é interessante fazer o fatoramento, né, fazer a fatoração do polinômio x quadrado mais x menos 2. Então, ele pode ser fatorado em x mais 2 vezes x menos 1. Né? Isso eu posso observar olhando que os números 2 e menos 1, o produto é menos 2 e a soma deles é 1. Né? Então, 2x menos x dá o termo x que está faltando ali. Uma outra maneira de ver isso é calcular as raízes do polinômio, né, x quadrado mais x menos 2 usando forma de Bhaskara. Essas raízes devem ser 1 e menos 2, né, portanto da fatoração 12x vezes x menos 2, que é o x mais 2, vezes x menos 1, né, onde 1 é outra raiz. Então agora que eu tenho a fatoração completa aí da derivada, né, em produto de fatores irredutíveis, no nosso caso são fatores lineares, eu vou examinar o sinal de cada fator. Primeiro, o fator 12x. Vamos colocar aí uma cópia do eixo do x ali, e vamos examinar onde esse fator é positivo, onde ele é negativo, para quais valores de x esse termo 12x é positivo ou negativo. Bom, isso é bem simples, né? Já que 12x é praticamente o sinal de 12x é igual ao sinal de x. Então, se x é maior que 0, 12x é positivo. Então, tá ali, eu vou deixar em azul ali. Se x é menor que 0, então 12x é negativo. Então, sinal azul positivo, sinal vermelho negativo para x menor que 0. O outro fator é o fator x mais 2. O x mais 2, ele pode trocar de sinal quando ele é 0. Quando x for menos 2. Então, o menos 2 é um ponto importante ali, onde pode haver uma troca de sinal. E, de fato, né, a reta y igual a x mais 2, ela troca de sinal em x igual a menos 2. Se x for maior que menos 2, x mais 2 é positivo. Então, vai ter o sinal positivo e a cor azul. Se x for menor que menos 2, terá um sinal negativo e a cor vermelha. Então, está aí o fator x mais 2, a análise completa dos sinais desse fator. O próximo fator é x menos 1. Então, onde ele troca de sinal? Ele pode trocar de sinal em x igual a 1. De fato, vai trocar de sinal em x igual a 1. A direita do 1 ele é positivo, a esquerda é negativo. Então, sinal mais à direita de x igual a 1, sinal menos à esquerda.
A derivada é o produto desses três fatores, 12x vezes x mais 2 vezes x menos 1. Então, o sinal da derivada, que vai determinar onde a função cresce e onde ela decresce, pode ser determinado examinando o sinal, o produto dos sinais desses três fatores em cada uma das 4 regiões que os 3 pontos que estão marcados no diagrama determinam o ponto menos 2, que é importante no segundo fator, o ponto 0, que é importante no primeiro fator, e o ponto x igual a 1, que é importante no terceiro fator. Esses 3 pontos na reta real determinam então 4 regiões. Números que são menores do que 2. Vou examinar o sinal agora. Eu tenho 3 sinais negativos. O sinal da derivada é o produto dos sinais. Então, menos vezes menos, isso dá menos. Então, região em vermelho. Entre menos 2 e 0, o sinal é menos vezes menos, então, que dá mais. Então, sinal mais entre menos 2 e 0, entre 0 e 1, mais vezes menos, então sinal menos entre 0 e 1. E à direita do 1, todos os sinais são positivos, então mais vezes mais dá mais. Então eu posso concluir que a função é decrescente no intervalo que vai de menos infinito a menos 2, ali a função é decrescente. A função ela é crescente no intervalo que vai de menos 2 a 0, ali então ela é crescente, sinal positivo para a derivada. Função decrescente entre 0 e 1, no intervalo 0 e 1 a função é decrescente. E no intervalo que vai de 1 até mais infinito a função é crescente, sinal da derivada é positivo. Aí está o gráfico a título de ilustração, confirmando então, todos os fatos que havíamos encontrado sobre o crescimento e o decrescimento da função. Vamos falar então de concavidade. Vamos pegar um exemplo de uma função que ela é crescente no intervalo, está ela, o gráfico dessa função, e uma outra função que também é crescente no mesmo intervalo, mas dá para ver que as duas têm um tipo de crescimento bem diferente, né? A primeira, parece que ela cresce acelerando, né? Cada vez que o x aumenta, cada vez que anda para a direita, no eixo do x, a função anda cada vez mais para cima. E o contrário acontece na função da direita, que parece haver uma desaceleração, né? Parece que a função está freando. Mas em ambos os casos a função ela é crescente e o sinal da derivada em ambos os casos é positivo em todo o intervalo. Então o sinal da derivada não é o suficiente para distinguir esses dois casos, esses dois tipos de crescimento. De uma forma semelhante aqui acontece com funções decrescentes. Aqui tem duas funções decrescentes, né? Elas decrescem de uma maneira bem diferente. Em ambos os casos, as funções são decrescentes e a derivada é negativa, então o sinal da derivada, em ambos os casos sendo negativo, não conseguiu distinguir esses dois tipos diferentes de decrescimento. Então vamos colocar uma definição. Então, se f for uma função derivável em um intervalo aberto i, então dizemos que ela é côncava para cima no intervalo i, se a derivada for crescente em todo o intervalo. Então, se a derivada for crescente, a função é côncava para cima. E vamos dizer que ela é côncava para baixo se a derivada é decrescente em todo o intervalo. Então, tipicamente, está aí o gráfico de uma função no intervalo que tem concavidade para cima em todo o intervalo. A inclinação das retas tangentes, né, são crescentes, pode ver bem à esquerda, a reta tangente é bem negativa, tem inclinação, um número negativo grande. Depois, à medida que o x aumenta, as retas vão ficando menos íngremes, mas ainda negativas, então a inclinação está aumentando, digamos, de menos 5 para menos 4, para menos 3, para menos 2, então ela está ficando cada vez, as inclinações cada vez menos negativas, até chegar a zero, e depois passando para o lado positivo, onde as inclinações ficam cada vez mais positivas, ficam maiores à medida que o x aumenta. Então eu tenho inclinação crescente, derivada crescente, concavidade para cima. Exatamente o contrário acontece ali
No caso da concavidade para baixo, né? Concavidade para baixo, as inclinações são decrescentes à medida que o x aumenta, as retas vão ficando cada vez menos íngremes, né, com inclinação positiva até chegar no zero, depois elas passam a ter inclinação negativa, e a inclinação vai ficando cada vez mais negativa, então os números, as derivadas cada vez menores, então derivada decrescente em todo o intervalo. A concavidade para cima poderia ser caracterizada na curva como se colocasse assim um vasilhame de água e ali a água ficaria parada, não cairia, né? Enquanto que a concavidade para baixo a água derramaria toda no chão. No nosso exemplo lá de cima, onde as duas funções eram crescentes, a primeira tem concavidade para cima, né? A primeira tem concavidade para cima, enquanto que a segunda tem concavidade para baixo. Já no outro caso ali, essa também tem concavidade para cima, né? Na função decrescente, né? As duas têm concavidade para cima. A segunda função tem concavidade para baixo, a quarta também tem concavidade para baixo. A segunda ela é crescente e a quarta ela é decrescente, com concavidade para baixo. Vamos agora nesse teorema então associar o sinal da segunda derivada com a concavidade. O teorema diz o seguinte: se a função é duas vezes derivada no intervalo aberto i, então o item A diz, se a segunda derivada é positiva para todo x no intervalo i, a função é côncava para cima. Por que isso? Se a segunda derivada é positiva, pelo que acabamos de ver anteriormente sobre o crescimento e decrescimento de funções, se a segunda derivada é positiva, então ela é a derivada da derivada. A derivada da derivada é positiva, então a derivada é uma função crescente. Então, f' de x deve ser uma função crescente se f2' é positivo. Então, sendo f2' positiva para todo x no intervalo i, a função derivada, a função f' deve ser uma função crescente. E isso, por definição, diz que a função f é côncava para cima em todo o intervalo i. Se a segunda derivada é negativa, então f' é decrescente, né? A derivada da derivada deve ser negativa, e essa é a segunda derivada. Então, pela definição, se f' é decrescente em todo o intervalo i, a função é côncava para baixo. Então, esta é a ilustração, né? Concavidade para cima quando a segunda derivada é positiva, concavidade para baixo quando a segunda derivada é negativa. Por exemplo, né? Pegar a função x² menos 4x mais 3, aí está a derivada dela, 2x menos 4, e a segunda derivada é constante, igual a 2, mas sempre positiva. Então, segunda derivada positiva para todo x significa concavidade para cima, em toda a reta real. E é claro, isso é verdade, fazendo o gráfico polinômio de segundo grau, uma parábola voltada para cima em toda a reta real, então concavidade para cima. Já esse outro exemplo, a função x ao cubo, a primeira derivada dela é 3x2, a segunda derivada é 6x. Então a segunda derivada, ela troca de sinal no x igual a zero, né? Então ela será positiva se o x for positivo e será negativa se o x é negativo. Então a concavidade é para cima no intervalo que vai de zero até mais infinito e concavidade para baixo no intervalo que vai de menos até mais infinito. Está o gráfico aí confirmando isso aí. Confirmando esses fatos, né? É importante observar que no ponto x igual a zero existe uma troca de concavidade de menos para mais, né? Mas de qualquer forma é uma troca de concavidade, né? Uma troca de comportamento. Esses pontos onde há essa troca de comportamento vão ser bastante importantes a seguir. Pontos de inflexão. Uma definição de ponto de inflexão. Se f for uma função contínua em intervalo aberto i contendo o ponto x0, e se f mudar de concavidade no ponto x0, f de x0, então diremos que o ponto x0 do domínio, ou ponto do gráfico, né, x0, f de x0, é um ponto de inflexão da função f. Então aí está o exemplo da figura, concavidade para cima à esquerda de x0, concavidade para baixo à direita, então uma troca de comportamento em x0, então aquele ponto do gráfico, ou ponto x0 também, chamado ponto de inflexão da função f. Aí aqui no segundo exemplo, uma troca de concavidade para baixo antes de x0, para cima depois de x0, então existe então uma
uma mudança de concavidade no ponto x0 até no ponto de inflexão indicado. Neste exemplo, então, vamos pegar a função x ao cubo menos 3x2 mais 1. Vamos usar as derivadas primeira e segunda para determinar os intervalos onde a função é crescente e decrescente, onde ela é côncava para cima e côncava para baixo. E vamos localizar os pontos de inflexão. Então, crescimento e decrescimento tem a ver com a primeira derivada, enquanto que a concavidade e pontos de inflexão tem a ver com a derivada segunda. Então, está ali a função x ao cubo menos 3x2 mais 1, a primeira derivada, então 3x2 menos 6x, já vou colocar o 3x em evidência, fica x menos 2 dentro do parênteses, então mais dá a derivada primeira fatorada no produto de fatores irredutíveis. A segunda derivada usa a expressão 3x2 menos 6x para derivar, então a derivada é 2 vezes 3, 6x menos 6. Já coloco 6 em evidência, fica 6 vezes x menos 1, apenas um fator linear em a segunda derivada. Então vamos examinar a troca de sinal, o sinal da primeira derivada. O primeiro fator que envolve a derivada primeira é 3x. 3x, ela troca de sinal, essa expressão troca de sinal em x igual a 0. A direita do zero é positiva, a esquerda do zero, essa expressão é negativa. O outro fator é o x menos 2, que troca de sinal em x igual a 2, é zero neste exato ponto. A direita de 2, esse fator é negativo, enquanto que a esquerda de 2, esse termo é negativo. Então agora a derivada, o produto desses dois fatores, eu marco os dois pontos 0 e 2 no diagrama. Então esses dois pontos dividem a reta real em três regiões, o intervalo dos números negativos, os números entre 0 e 2 e dos números maiores que 2. Então para os números negativos eu tenho menos vezes menos, que dá mais. O sinal entre 0 e 1 é mais, 0 e 2, perdão, é mais vezes menos, que dá menos. E o sinal para x maior que 2 é mais vezes mais, que dá mais. Consequentemente, a função é crescente nos intervalo que vai de menos infinito a zero. Então, a função crescente, ela decresce no intervalo que vai de 0 a 2 e ela volta a crescer no intervalo que vai de 2 até mais infinito. Agora, a segunda derivada, ela é igual a 6 vezes x menos 1. Então, essa expressão ela vai trocar de sinal em x igual a 1, aí que ela é zero. Né? Se x for maior que 1, a direita do 1 é positiva, a esquerda do 1 é negativa. Então, o sinal da segunda derivada determina a concavidade. Então, concavidade para baixo para números menores do que 1, concavidade para cima, números maiores que 1. No x igual a 1, uma troca de concavidade, então um ponto de inflexão. Então, concavidade para baixo no intervalo que vai de menos infinito a 1. Aqui está. Concavidade para cima no intervalo que vai de 1 até mais infinito. Ponto de inflexão no ponto quando x é igual a 1, então isso corresponde no gráfico ao ponto 1 menos 1. Eu faço x igual a 1 na definição da função, fica 1 ao cubo menos 3 vezes 1 quadrado mais 1, que dá menos 1. Esse é o ponto do gráfico, então, o ponto de inflexão. Aí está a ilustração com o ponto de inflexão indicado, o ponto 1 menos 1. Concavidade para baixo, no intervalo que vai de menos infinito a 2, perdão, a 1, e depois concavidade para cima, no intervalo que vai de 1 até mais infinito. Neste exemplo, vamos pegar a função x vezes mx e usar a primeira e a segunda derivada para determinar os intervalos onde ela é crescente e decrescente, concavidade, analisar a concavidade e encontrar pontos de inflexão se existirem. Então vamos pegar a função, vamos calcular a derivada, com o sinal da derivada está associado com crescimento e decrescimento. Então a função f é um produto, x vezes a função exponencial n menos x, vamos usar a regra do produto, calcular a derivada, x vezes a derivada de n menos x, mais n menos x vezes a derivada de x. Então a derivada de n menos x é menos n menos x, então fica menos x n menos x mais n menos x, aqui a derivada de x é 1. Então colocando n menos x em evidência, fica 1 menos x dentro do parênteses, então a primeira derivada é n menos x vezes 1 menos x.
A segunda derivada, eu vou usar a regra do produto, não derivando então a derivada primeira. Então fica n menos x vezes a derivada de 1 menos x, mais 1 menos x vezes a derivada de n menos x. Então eu tenho menos n menos x, menos 1 menos x vezes n menos x, colocando n menos x em evidência. Então eu fico com x menos 2, x menos 1 menos 1. Então essa é a segunda derivada. Então vamos analisar o sinal agora da primeira derivada, que vai nos dizer onde a função cresce e onde ela decresce. A primeira derivada é um produto de dois fatores, n menos x pelo outro fator linear 1 menos x. n menos x, a função exponencial, ela nunca é zero, nunca é negativa, sempre positiva. Então n menos x não troca de sinal, sempre positivo em toda a reta real. Já o fator 1 menos x, esse troca de sinal em x igual a 1. À direita de 1, o fator 1 menos x é negativo. À esquerda de 1, ele é positivo. Note que é 1 menos x e não x menos 1. Então, por isso é negativo à direita e positivo à esquerda. Então, agora, multiplicando os sinais, obtenho o sinal da derivada. Note que, como o primeiro fator é sempre positivo, n menos x é sempre positivo, eu não precisaria nem considerá-lo na análise do sinal da derivada, porque ele não influencia em nada o sinal de f'. O sinal de f' é igual ao sinal do segundo fator, ao sinal de 1 menos x. Então, positivo à esquerda de 1, negativo à direita. Então, posso concluir que a função é crescente no intervalo que vai de menos infinito até 1, decrescente no intervalo que vai de 1 até mais infinito. Vamos analisar agora o sinal da segunda derivada. A segunda derivada é n menos x vezes x menos 2. Então, vou colocar lá o sinal do n menos x. Não é necessário, já vimos que isso não vai afetar em nada o sinal da expressão da segunda derivada, já que esse fator é sempre positivo, né? A função exponencial é sempre positivo para todo x. O outro fator, sim, troca de sinal em x igual a 2. À direita do 2 ela é positivo, à esquerda do 2 é negativo. Então, concavidade, né, vai ser determinada pelo sinal da segunda derivada, que basicamente é o sinal do fator x menos 2, já que o primeiro fator não interfere em nada no sinal. Né? Multiplicar o sinal por mais não muda o sinal. Então, o sinal da segunda derivada à direita de 2 é positivo, à esquerda é negativo. Então, concavidade para baixo a de esquerda, concavidade para cima à direita. Ponto de inflexão, uma troca de concavidade em x igual a 2, então está indicado. F é côncava para baixo, então no intervalo que vai de menos infinito a 2. F é côncava para cima, no intervalo que vai de 2 até mais infinito. E o ponto de inflexão é o ponto com coordenadas 2,2 sobre e ao quadrado, né? Basta substituir o x igual a x por 2 na definição da função, fica 2n menos 2, que é a mesma coisa que 2 sobre e quadrado. Aí está a título de ilustração, primeiramente, o gráfico da função. Né? Então, ilustra os intervalos onde a função ela cresce, à esquerda do 1 ela cresce, à direita do 1 ela decresce, e o ponto de inflexão no ponto onde x é 2. No próximo exemplo, aí temos uma função trigonométrica, envolve seno de x, então f de x igual a x mais 2 seno de x, então uma função que envolve uma das funções trigonométricas básicas. Estou definindo ela no intervalo apenas de 0 até 2π, intervalo fechado de 0 até 2π. Vamos usar a derivada primeira e a derivada segunda para determinar os intervalos onde a função é crescente, decrescente, e analisar a concavidade, encontrar pontos de inflexão, se existirem. Então vamos pegar a função que é x mais 2 seno de x, calcular a primeira derivada, 1 mais 2 cosseno x. A segunda derivada de 1 mais 2 cosseno x é menos 2 seno de x. Então as derivadas são bem simples, aí não há dificuldade nenhuma. Então agora vamos analisar o sinal da primeira derivada. Então não há o que colocar em evidência, o que fatorar, fazer a fatoração como nós fazíamos em polinômios, vamos ter que analisar o sinal da função trigonométrica diretamente.
onde a função trigonométrica pode trocar de sinal, onde 1 mais 2 cosseno de x pode trocar de sinal. A troca de sinal acontece no zero, né? Quando 1 mais 2 cosseno de x é zero. Então, neste momento, quando o cosseno for menos 1/2. Né? Quando é que o cosseno é menos 1/2? Né? Em 120 graus e 240 graus. Então, em 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Então, isso porque o x que eu estou considerando é sempre entre 0 e 2π. Né? Esse é o intervalo de definição da função. Então agora é fácil de ver o sinal do cosseno, né? A função, o sinal de 1 mais 2 cosseno será o sinal positivo, né? Entre 0 e 2π sobre 3. O sinal passa a ser negativo depois de 2π sobre 3, porque o cosseno ela fica menos 1 e começa a crescer, ficar mais negativo. Então o 1 mais 2 cosseno de x fica negativo e volta a ser zero no ponto do 4π sobre 3, e daí por diante ele é positivo, a função. Então aqui me diz que a função é crescente no intervalo que vai de 0 até 2π sobre 3, ela é decrescente no intervalo que vai de 2π sobre 3 a 4π sobre 3, e ela volta a ser crescente no intervalo de 4π sobre 3 até 2π. Esse é só o domínio onde eu tenho interesse, entre 0 e 2π. Já a segunda derivada, né, é menos 2 seno de x. Então, onde ela troca de sinal, possivelmente quando menos 2 vezes seno de x igual a 0, ou seja, quando seno de x for 0. Então, essa troca de sinal vai ser quando x for igual a π. Né? Então, isso para x entre 0 e π. Né? Então, no x igual a π, há uma troca de sinal antes do x igual a π. O seno é positivo, então menos 2 vezes o seno é negativo. Então, a função ela é negativa para x entre 0 e π e positiva depois. A segunda derivada, perdão. Então, concavidade para baixo, e entre 0 e π, concavidade para cima entre π e 2π, e ponto de inflexão ali no x igual a π. Então, concavidade para baixo no intervalo 0π, concavidade para cima no intervalo π, 2π. Ponto de inflexão quando x for π. Né? Então, esse é o ponto com coordenadas π, π. E aí está o gráfico da função com ponto de inflexão ilustrado ali, o crescimento dela no intervalo que vai de 0 até 2π sobre 3, entre 2π sobre 3 e 4π sobre 3 a função decresce, e depois ela volta a crescer no intervalo de 4π sobre 3 e 2π. Concavidade para baixo no intervalo de 0 até π, concavidade para cima no intervalo de 0 até π, de π até 2π. Ponto de inflexão, a troca de concavidade de menos para mais, quando x for igual a π. Pontos de inflexão em aplicações. Os pontos de inflexão, eles marcam lugares no gráfico da função, na curva y igual a f de x, onde a taxa de variação y em relação a x, ela muda de comportamento, ela muda de crescente para decrescente, ou vice-versa. Taxa de variação crescente significa concavidade para cima, né? Inclinação crescente, enquanto que taxa de variação decrescente, inclinação decrescente, né? Concavidade para baixo. Aqui está um exemplo onde a função é crescente e nós temos inclinação crescente antes de x0 e inclinação decrescente depois de x0. Então x0 é um ponto de inflexão, e ali esse x0 ele marca um ponto onde um instante onde a função estava acelerando, uma espécie de aceleração. Ela tinha inclinações crescentes, ela tinha velocidade crescente, taxa de variação crescente para x menor que x0, e para x igual a x0 há essa troca, e a partir daí para x maior que x0 essa velocidade passa a ser decrescente. Então é como se fosse uma espécie de desaceleração ou frenagem. A função ela passa a ter inclinação decrescente, taxa de variação decrescente após o x0, após o ponto de inflexão. Neste outro caso, a função também é crescente, mas exatamente o contrário está acontecendo.
ponto de inflexão agora não é um ponto de frenagem, sim um ponto de aceleração. Neste instante, onde x é igual a x0, a função ela passa a ter inclinação crescente. Antes dele, a inclinação era decrescente, então ela estava como se estivesse desacelerando, e a partir do x0, no x igual a x0, ela passa a acelerar, né? Passa a ter inclinação crescente, então, no ponto de inflexão. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que um frasco está sendo enchido com água a uma taxa constante. Então, a variação do volume em relação ao tempo é constante, então a mesma vazão. Então, aí está o frasco, o tipo de frasco, né? Então, o frasco ele tem um gargalo, né? Então, aquele gargalo. Vamos fazer o gráfico da função profundidade do líquido, altura do líquido em função do tempo. Como seria essa função? Né? Como ali o frasco está se fechando, né? Então à medida que o tempo vai passando, como a mesma quantidade, o mesmo volume de água vai entrando, né? Sempre em cada instante, né? A função altura ela deve ter uma inclinação crescente, ela deve estar a função profundidade do líquido, a altura do líquido, ela deve ter uma inclinação crescente, ela deve estar acelerando. E quando essa altura, no instante em que a altura chega lá naquele gargalo, né, naquele ponto de estreitamento, aí a curvatura do frasco ela vai se abrindo, né? Então, à medida que o tempo aumenta, o mesmo volume de água vai entrando, mas a altura da água vai continuar crescendo, mas crescendo com uma velocidade menor, então vai ter uma inclinação decrescente. Então, o gráfico dessa função seria mais ou menos como o primeiro gráfico, o gráfico da esquerda ali. Então, está aí a ilustração, né? O ponto de inflexão ocorre quando o nível da água está no ponto mais estreito do frasco.